O Jornal do Meio-Dia está de volta e nesta sexta-feira a TV Vila Real, Cuiabá, dá sequência à rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal por Mato Grosso. Lembrando que a ordem de entrevistas foi definida por sorteio com os representantes de cada partido. E o nosso entrevistado de hoje é o candidato à reeleição ao Senado pelo PL, Wellington Fagundes. Boa tarde, candidato, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio, Camila e a todos que nos assistem nesse momento. Candidato, na sua trajetória política, o senhor foi 6 vezes deputado federal, 4 anos cada mandato, 24 anos. Agora o senhor está concluindo aí o mandato de senador de 8 anos, somando tudo aí, 32 anos lá no Congresso Nacional. A pergunta é o seguinte, o que é que a política tem que ela exerce assim um fascínio, uma atração tão grande, principalmente em relação aos políticos profissionais? Ô Lúcio, tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter paixão, tem que gostar, tem que ter amor. Eu desde criança via os políticos no palanque e eu admirava. Fiz minha vida, estudei, me formei, montei o meu negócio, tive sucesso e quis fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que é bom, servir ao próximo. E a política é isso. Então, a cada mandato é um aprendizado, uma renovação. E eu sempre falo, estou aqui pronto, preparado, energizado para fazer mais pelo Brasil e pelo meu estado. O senhor se considera um político profissional? Não, eu sou um profissional da política. Eu sou uma pessoa que trabalho, porque desde criança eu aprendi com meu pai. Tudo que você vai fazer... A ordem dos fatores aí altera o produto? Altera muito, porque eu sou um profissional a serviço da política. Eu estudei, eu aprendi, eu fui professor e depois de eleito como deputado, eu fui lá para a universidade fazer uma pós-graduação em ciência política, porque eu queria me aperfeiçoar exatamente para responder aquilo que eu mais falo. O voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que nós temos para retribuir essa confiança é o trabalho e o respeito a esse voto. Candidato, senador, apesar dessa confiança, nós sabemos que cada vez mais a sociedade se mostra descrente em relação à política. Muito se fala em renovação, mas a cada dia que passa ela se torna mais difícil. Um exemplo disso é a última aprovação desse fundão eleitoral, o fundão da vergonha, como ele é conhecido popularmente, de 4,9 bilhões de reais. Eu pergunto, o senhor votou a favor dele, por quê? E é com o objetivo também de continuar ali no poder, porque nós não temos renovação e até hoje eu ouso dizer que há uma crise na representatividade, porque, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, dos 513, apenas 27 se elegeram ali com os votos, a maioria foi carregado pelo coeficiente eleitoral. De que forma a gente pode mudar essa realidade que cada vez mais de privilégios e parece que a população não sente lá do outro lado todos esses impostos, enfim, que nós pagamos? Que boa oportunidade você me dá, Camila. E o Lúcio é uma pessoa que tem uma boa memória. E lembra que nesse programa aqui, eu vim defender o meu projeto, que era a prorrogação das eleições, para que nós não tivéssemos eleições municipais, querência para não ter essa gastança. Além disso, eu propus também, como relator do orçamento da educação, que tirasse 1 bilhão do fundo, desse fundão, para que fosse aplicado nas obras, conclusão de obras da educação. Olha, por quê? Eu também fico revoltado. E eu sei que o cidadão que está lá, que paga o imposto, a mãe, o pai que quer levar um filho na creche e vê uma obra inacabada, ele fica infeliz e reclama e tem razão. Quem está numa estrada esburacada reclama e tem razão. Então, eu defendi que não tivesse o fundão gasto principalmente no momento da pandemia. Porque olha só, gente, a pandemia foi algo que assolou o mundo, e o Brasil também recebeu essas consequências. E eu defendi, vocês se lembram bem, você também, né? Agora tem um partido, o Partido Novo, que abriu mão do fundo, candidato? Os outros partidos não poderiam fazer isso ao invés apenas de dizer que, olha, nós somos contra, mas vamos usar? Poderiam, mas não o fizeram. Eu fiz a minha proposta. Não foi aprovada, nós vivemos uma democracia. Quando a maioria decide, nós temos que obedecer. Isso é o papel fundamental da democracia. Olha só, e aqui, Camila, eu quero lembrar de um outro projeto de lei meu. Eu apresentei um projeto para que 30% das vagas fossem reservadas no Legislativo para as mulheres. Não foi aprovado.
mas eu queria mais justiça com as mulheres. As mulheres representam 52, 53% da população, mesmo assim é minoria no parlamento. O senador Wellington fez a proposição, uma emenda na Constituição, conseguia as assinaturas, mas infelizmente não foi aprovado. Candidato, quando estava sendo firmada a aliança para que o senhor tivesse o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro disse mais ou menos o seguinte: olha, na política as coisas não são assim bem como a gente gostaria que elas fossem, naquele momento demonstrando uma certa contrariedade. E aqui em Mato Grosso agora, o senhor enfrenta aí dificuldades, né, com determinadas alas do bolsonarismo, né, que eles criticam o Wellington Fagundes pelas ligações que o senhor teve com os partidos da esquerda e não faz muito tempo. Tem gente até que brinca, fala assim, olha, o senador Wellington é verde por fora como a camisa e vermelho por dentro. Como que o senhor está administrando essa questão? Olha, eu respeito as divergências. Eu sou um democrata, eu sou um liberal, eu sou uma pessoa que sempre defendi progresso, desenvolvimento. E é por isso que eu estou em Brasília há tanto tempo. Lá sempre procurando defender as bandeiras do municipalismo. O senhor está enfrentando essa dificuldade aqui? Não tenho nenhuma dificuldade, porque eu respeito as pessoas. Você acha, Lúcio, que eu como candidato queria ter a pretensão de ter 100% dos votos? Não, eu estou trabalhando, inclusive, para que o presidente Bolsonaro seja o mais votado proporcionalmente do Brasil em Mato Grosso, para a gente eleger o Mauro Mendes, que está fazendo um excelente governo, mais de 2.500 quilômetros de asfalto novo, hospitais sendo construídos em todas as regiões, concluindo aqui o hospital regional e o hospital universitário, que eu lutei tanto para trazer o recurso, ficou aí parado na conta 8 anos, quase 100 milhões. Isso é uma vergonha. Por isso que eu lutei como relator do orçamento, para a gente concluir todas as obras inacabadas. E olha, o contorno viário aqui de Cuiabá conseguiu o recurso, 100 milhões ficaram parados na conta da incompetência do governo passado. E aí, olha, a minha luta, fui lá em Brasília, tirei recurso do Ministério da Infraestrutura do Transporte, na época, 100 milhões para a conclusão do Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. Felizmente, está pronto. Olha, se o hospital universitário estivesse pronto, quantas vidas seriam salvas nessa pandemia? Candidato, essa semana nós recebemos também um outro candidato, Antônio Galvão, e ele afirmou que, no caso, o atual presidente Bolsonaro somente apoia o senhor porque vocês são do mesmo partido, que na verdade, genuinamente, ideologicamente, seria ele o verdadeiro candidato ali apoiado pelo presidente. De que forma o senhor rebate isso para as pessoas que estão mais alinhadas a essa corrente ideológica da direita, tendo em vista que, como o Lúcio lembrou, o senhor já esteve do lado mais à esquerda, que é completamente oposto um do outro? Eu sempre estive ao lado do trabalho. Como parlamentar, e na minha vida toda, sempre honrei meus compromissos e, claro, construímos essa parceria que é boa para o Brasil, que é boa para Mato Grosso. Como eu disse aqui, quantas obras estão... Olha, a gente visita todo o recanto do Mato Grosso. Primeiro, tem uma obra do senador Wellington, tem uma obra do Wellington, tem o abraço das pessoas reconhecendo o meu trabalho. Ontem mesmo, Lúcio, eu estive lá em Mara Rosa, estive lá junto com o ministro da Infraestrutura, o Marcelo, e há um ano atrás eu estive com o presidente Bolsonaro lá, para lançar o que? A FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Olha que coisa maravilhosa. Você vê o parque de obras, milhares de pessoas trabalhando, e a ferrovia vai chegar no Mato Grosso, atravessar o Araguaia, chegar em Cocalinho, Nova Nazaré e Água Boa, onde será o grande polo de desenvolvimento do Araguaia. É isso que eu faço. Olha, eu quero aqui fazer uma homenagem ao Vuolo. Me lembro quantas e quantas reuniões o senador Vuolo teve para trazer a ferrovia até Cuiabá, até Rondonópolis. E a meta dele era Cuiabá. E agora eu e o senador Jaime Campos, nós trouxemos a proposta para a Assembleia Legislativa para fazer uma emenda constitucional. Foi aprovado por unanimidade. Parabéns aos deputados estaduais. Da mesma forma, levamos ao governador que fez a regulamentação, fez o chamamento e a obra já está aí para sair. De Rondonópolis, chegar a Cuiabá até o Nortão. Serão investidos bilhões de novas oportunidades para quem vive em Mato Grosso. Então, Mato Grosso é esse, é o estado que mais desenvolve do Brasil e nós estamos trabalhando para isso. Não só sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. É exatamente essa parceria que construímos, sim.
trabalhamos para trazer o presidente Bolsonaro para o PL, e hoje é o nosso presidente, e nós estamos trabalhando para que essa parceria cada dia mais seja firme, para que a gente possa criar oportunidades para a juventude, para as nossas crianças, enfim, para as futuras gerações. Então, o candidato Antônio Galvão se expressou de forma equivocada. Ele disse também que nunca viu o presidente pedindo votos para o senhor, no caso. Desconheceu isso. Olha, eu tenho o abraço do presidente Bolsonaro. Nós convivemos como deputados 24 anos, praticamente ao lado. Eu gosto de cozinhar. O Bolsonaro gosta de jogar bola. Normalmente, às quarta-feiras à noite, a gente ia lá no campo de futebol, eu ficava fazendo a comida, o churrasco, e ele jogando bola. Depois vínhamos nos abraçar. Portanto, é uma relação fraternal de 24 anos. Conheço o presidente Bolsonaro e por isso que estou aqui para defendê-lo. Candidato, o PP de Neri Geller está querendo saber o valor dos repasses que foram feitos pela Assembleia Legislativa ao grupo de comunicação da sua família, que seria proprietária aí de, me parece, 14 ou 15 emissoras de rádio e televisão. E nos bastidores, a informação aí é de que seriam valores altíssimos e que a deputada Janaína Riva teria se incomodado com o pedido e foi até o ex-deputado agora, Neri Geller, porque foi cassado, reclamar para ele, falou, olha, vamos parar com a baixaria. Pelo menos foi o que se divulgou aí. Uma coisa que eu sempre defendi, Lúcio, é a investigação. E que seja o mais rápido, o mais sério possível. Esse é um problema da nossa justiça no Brasil. Demora muito para vir a resposta. Então eu sou favorável, sim, que busque e mostre toda a realidade de tudo. Agora eu quero deixar bem claro. Quando eu me elegi deputado pela primeira vez, a primeira coisa que eu tive foi uma decisão. Me afastei dos negócios. Eu sou médico veterinário. Eu me afastei, inclusive, da profissão. Fui lá no Conselho Federal de Veterinária e pedi para me afastar, para não ter o exercício duplo da função. Agora essa concessão... Não, eu quero concluir isso, até porque, Lúcio, me dá a oportunidade. Hoje é dia 9 de setembro, o dia do veterinário, e eu quero fazer uma homenagem aqui a todos os meus colegas veterinários e veterinárias do Brasil e de Mato Grosso. Só complementar a pergunta. Essas concessões de rádio e TV... são feitas pelo governo federal. O senhor exerceu influência política para conseguir esse número de emissoras de rádio e televisão, candidato? Que boa oportunidade você me dá. É só vocês irem lá, olhar, isso está tudo na internet. Todas as concessões que foram feitas foram adquiridas. Mas isso seria natural, como o Grupo Gazeta, como a Globo, ter uma concessão, um empresário renomado como o Dorileu, eu vou suspeitar, eu vou colocar sob suspeita porque ele tem uma concessão? Não, gente. Aliás, eu acho que é uma baixaria, né? Querer ir falar da vida privada das pessoas. Uma coisa que eu respeito é isso. Agora, uma coisa eu te afirmo a todos aqui, o Wellington Fagundes sempre honrou os seus compromissos. Não devo, na minha vida profissional, R$1 para ninguém. Sempre cumpri os meus compromissos e faço questão, inclusive, que a minha família faça o mesmo. Candidato, mudando um pouco de assunto, gostaria de saber, o senhor que está lá no Senado, candidato à reeleição, o senhor acredita que hoje o Senado, ele está sendo omisso, ele é um pouco ali responsável, muito responsável, por certa crise institucional que se instala ali nos três poderes? Pergunto isso porque tivemos 7 de setembro, há 2 dias, e uma das pautas foi porque os ministros do STF não são mais cobrados por algumas inconstitucionalidades manifestas. A população brasileira cobra isso. Um exemplo, há 58 pedidos de impeachment contra ministros hoje no Senado que sequer são tocados. Qual a sua opinião sobre essa questão? O Senado hoje ele se apequenou, também foi convidado 2 ministros a comparecerem ao Senado e eles sequer apareceram, muito menos justificaram. Camila, e todos que nos assistem, você quer ver maior posição do presidente Bolsonaro contra o ativismo do Supremo Tribunal Federal? Olha, nós vivemos um presidencialismo. O presidente seria pensado por muitos que é a figura máxima, pode fazer o que quiser. Não é assim. Numa democracia, nós temos que respeitar o que está na Constituição, o processo que existe em qualquer definição. O poder legislativo tem o seu poder,
o Executivo tem o seu papel, o Ministério Público de fiscalizar e o Supremo ser o guardião da lei. Agora, é muito claro, o ativismo judiciário no Brasil está muito. Agora há pouco, antes de começar aqui o programa, eu vi uma matéria aqui que vocês mostravam da questão dos profissionais da saúde, dos enfermeiros, das parteiras, dos auxiliares de enfermagem que fizeram um trabalho fundamental nessa pandemia. E nós, o Congresso Nacional, o Senado, por unanimidade, votamos o teto desses profissionais. A Câmara dos Deputados, que representa toda a população brasileira, votou. O presidente Bolsonaro sancionou e agora vem um ministro, só um ministro, e suspende tudo. Isso, ao meu ver, Lúcio, é população. Isso é ativismo do judiciário que nós vamos ter que conversar muito. E olha, como líder do Bloco Vanguarda, eu já falei com o Rodrigo Pacheco e nós vamos ter que encontrar uma solução, porque não é possível isso. Candidato, recentemente foi feita uma denúncia sobre a delação de um empresário, Pierre François, que é investigado pela Delegacia de Combate à Corrupção, dando conta de que ele teria pago ao Wellington Fagundes uma propina de R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil dentro de uma caixa de vinho. É isso? Ele até teria usado um avião cedido pelo senhor para buscar a propina fora do estado de Mato Grosso. O senhor conhece esse empresário, Pierre François. O senhor cedeu o avião para ele? O senhor recebeu essa propina? É claro que não, Lúcio. Olha, essa denúncia, o meu adversário, aliás, nós somos 7 concorrentes, um dos adversários colocou exatamente no dia que ele foi cassado. Isso não é nada mais, nada menos do que uma cortina de fumaça. Mas existe essa investigação, não existe? Não, eu não respondo a nenhum processo. Mas não tem essa delação? Não está na Delegacia de Combate à Corrupção? Olha, Lúcio, está aqui, ó. Eu fiz questão de trazer, porque eu tinha certeza, inclusive, eu pedi um direito de resposta. Ontem eu retirei, por quê? Eu sabia que eu vinha aqui hoje era o momento exatamente para dar essa satisfação. O senhor retirou ou o direito de resposta foi negado ao senhor? Não, eu retirei. Não foi negado. Isso seria julgado pelo Pleno. E olha, eu sabia que eu vinha aqui, porque foi sorteio democrático pela TV Gazeta, e aqui está as certidões minhas. Todas as certidões. É só olhar, telespectador. Eu devo resposta a você, cidadão, que vai votar, que vai escolher de forma democrática. Está aqui, olha. Mas eu vou insistir na pergunta. Deixa eu responder ao cidadão. Agora, você me dá licença. Eu quero saber se o senhor conhecia o empresário. Eu quero responder ao cidadão. Eu conheço você, conheço muitas pessoas. Eu não posso ser responsabilizado, porque as pessoas que me conhecem é o que eu conheço fácil. Mas o senhor conhecia ele? Não, eu quero concluir, que eu tenho as certidões. Eu sou o único candidato que começa o programa como ficha limpa, aprovado e atestado pela Justiça Eleitoral. Então, portanto, esse assunto aí, nada melhor do que a minha história de vida. Vocês me conhecem. Um deputado, senador, por todos esses mandatos que você falou, eu não respondo a nenhum processo. Isso é raro na política. Porque acusações, Lúcio, é muito fácil. Mas eu vou insistir na pergunta, candidato. O senhor conhece ou conhecia o empresário Pierre François? Sim. Ele é nascido em Tiquira, lá bem próximo de Rondonópolis. Conheci ele desde moleque, desde criança. Agora, não posso julgar se ele fez e por que fez. Então é mentira o que ele denunciou? Jamais eu falo de um processo. Eu falo que é certeza que eu não fiz. Portanto, se ele fez essa afirmação, é mentira. Candidato, o senhor tem aí 1 minuto e 15 segundos para explicar, ou para explicar, né, aos eleitores de Mato Grosso por que é que o senhor quer ser novamente senador da República pelo estado de Mato Grosso. Olha, porque a política é algo fenomenal. Olha, eu sempre aprendi, meu pai dizia assim, tem que ouvir muito e falar pouco, mas o político tem que falar. E a vida na política tem me dado muitas oportunidades de fazer transformações nesse país, contribuir para fazer com que o Brasil seja esse país fantástico que conseguiu sobreviver a essa pandemia,
que assolou o mundo, né? O Brasil falava-se que nós não íamos vacinar, o país que mais vacinou no mundo. E eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei, que é lei, e hoje nós já temos 4 vacinas fabricadas com 100% de tecnologia brasileira. Então, gente, eu venho aqui sim como candidato a senador, porque trabalhei muito e quero trabalhar ainda mais pelo meu país e tenho certeza que com mais experiência poderei fazer muito mais. Quero aqui sim pedir o voto ao presidente Bolsonaro, 22, candidato, ao governador Mauro seu Mendes tempo acabou. e ao senador Wellington 222. Muito obrigado pela presença. Inclusive de vocês dois. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Um abraço. Obrigada. E na próxima segunda-feira vamos receber ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o candidato ao Senado pelo Democracia Cristã, Jorge Yanai. E já agende aí, no dia 15 às 11 horas da manhã, a TV Vila Real Cuiabá vai receber todos os candidatos ao Senado para um grande debate.